Olá, venho através desse vídeo mais uma vez para compartilhar uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. É um motivo para mim de muita alegria, poder produzir mais um vídeo, para compartilhar mais uma porção do Evangelho com você que vai estar aí do outro lado. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, no coração de quem essa palavra vai chegar, quem vai dar um tempo, para ouvir desta palavra. Uma coisa eu creio, que a palavra do Senhor ela é poderosa, para nos exortar, para nos edificar e para nos consolar. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos dar direção, ela tem o poder de nos libertar, ela tem o poder de transformar a nossa mente, transformar, o nosso coração, ela tem o poder de curar a nossa alma, de curar nossas emoções, e ela tem o poder de pôr toda a nossa vida em ordem. A palavra de Deus, ela tem poder, e eu creio no poder desta palavra. Sou grato a Deus por mais uma manhã, onde as misericórdias dele também se renovam sobre nossas vidas, por sua bondade, por sua fidelidade, por sua benignidade também, que dura para sempre. Eu sou grato a Deus pela palavra que eu vou compartilhar nessa manhã. O Senhor colocou uma palavra na minha meditação dessa manhã, e o Espírito Santo, me deu graça e está me dando uma inspiração. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, no coração de quem ela vai chegar, mas que essa palavra ela venha a ser uma resposta para a tua vida, que essa palavra ela venha vir com uma direção para a tua vida, que ela venha cumprir o propósito para qual ela vai ser enviada para o teu coração. Amém? Quero compartilhar aqui uns salmos, os salmos de número 46, glória a Deus, quero meditar no Salmo 46, e eu quero fazer esse vídeo com essa palavra. Existem coisas que simplesmente eu não posso controlar. Existem coisas na minha vida que simplesmente eu não posso controlar. Existem coisas na sua vida que simplesmente você não pode controlar. Então, baseado e fundamentado nessa frase, eu quero meditar com você o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. E ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por esse salmo maravilhoso, que o tema é a fé perfeita em Deus. Existem coisas que simplesmente nós não podemos controlar na nossa vida. O salmista ele começa no versículo dizendo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O salmista começa dizendo que além de Deus ser um refúgio, um lugar onde a gente pode se esconder na presença dele, pode se esconder nele. Além de ele ser uma fortaleza, fortaleza fala de proteção, refúgio fala de proteção, fortaleza fala de proteção. O salmista ainda vai dizer que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O salmista está declarando que Deus é um Deus presente na hora da angústia. Eu não sei, você que vai ouvir esse vídeo, eu não sei o que você possa estar passando nesses dias, Mas uma verdade é que nesses dias, quando a gente até vai para a própria televisão, para as próprias redes sociais, enfim,
Tantas coisas têm acontecido no mundo, tantas coisas têm acontecido com o Brasil nesses últimos dias, né? Essas guerras ideológicas, guerras, né, guerras de governo, né, guerras políticas, geopolíticas, né? O mundo está se movendo em guerra, cada dia em rumores de guerra, né? E muitas das vezes as informações têm gerado no coração de muitos, né, um receio, né, às vezes um medo, e tem gerado sim uma insegurança, né? Essa que é a verdade. Muitos têm nesses dias ficado preso no medo, ficado preso na dúvida, né? Ficado preso em muitos sentimentos, né? E sentimento a esses muitas das vezes que levam a um cansaço mental, levam a um cansaço emocional, né? Há uma pressão, né? O mundo nesses dias, né? Há uma pressão ao nosso redor, né? Então o salmista ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ao versículo 2 ele vai dizer: pelo que não temeremos, porque ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Ele está dizendo, pelo que não temeremos, né? E por que não temeremos, né? Porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor tem que ser o meu refúgio, Ele tem que ser a minha fortaleza. Eu tenho que crer nisso com fé. É por isso que eu sempre digo, né? O que vai fazer a nossa vida a ter sentido nesses dias, o que vai gerar confiança, o que vai gerar esperança em nós nesses dias, é o nosso relacionamento com Jesus. É o nosso relacionamento com o Pai, através da pessoa de Jesus. Não um relacionamento superficial, mas um relacionamento com uma prioridade. Nesses dias, me dê tua atenção. O versículo 1, Deus é meu refúgio, é minha fortaleza, meu socorro bem presente. Ser real na minha vida, eu experimentar esse versículo, eu experimentar essa verdade. Eu tenho que ter uma fé verdadeiramente focada nele nesses dias. Eu tenho que ter a minha mente, o meu coração, a minha vida entregue na presença dele de modo verdadeiro nesses dias. Eu tenho que estreitar o meu relacionamento com ele. Às vezes você pode estar passando por uma frieza espiritual. Às vezes você já não tem mais força de orar. Às vezes você já não tem mais aquela vontade de orar, você não tem mais vontade de meditar nas Escrituras. Às vezes você está perdendo a tua fé. Às vezes a tua fé está se esvaindo pelas suas mãos. Às vezes você está passando esse momento de cansaço mental, porque realmente há uma fadiga no mundo do espírito nesses dias. Há uma fadiga espiritual, um cansaço espiritual nesses dias. Mas eu quero te dizer nessa manhã, volte o teu coração para Deus. Volta a sua vida para Deus. Volta a se humilhar na presença de Deus. Porque Ele quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua fortaleza, Ele quer ser o seu socorro bem presente. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo, existem coisas que na nossa vida que a gente não tem controle. Por mais que a gente queira ter controle da nossa vida, por mais que a gente queira ter controle da nossa família, ter controle do nosso casamento, ter controle das nossas finanças, ter controle da vida dos nossos filhos, enfim, dos relacionamentos. Muitos querem ter controle no ambiente de trabalho, querem ter controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Por mais que a gente tenta ter controle, a gente nunca vai conseguir ter controle de tudo. Só Deus tem o poder de ter o controle de tudo nas nossas vidas. E é isso que o salmista está dizendo. Eu não posso ser o meu refúgio, eu não posso ser minha fortaleza. Esse desejo de eu sempre que Ele está no controle de tudo. Isso não pode ser meu refúgio, não pode ser a minha fortaleza. Porque eu não sou Deus. Eu não posso ser o meu Deus. Eu tenho um Deus que governa a minha vida. Eu tenho que ter fé que Ele é suficiente para tomar governo e controle de toda a minha vida e de toda a minha história. Aleluia, glória a Deus. Então, o salmista vai dizer que pelo que eu não vou temer, eu não vou temer. Se eu tenho essa entrega verdadeira, essa fé verdadeira na pessoa do Senhor, se eu tenho meu coração entregue, a minha vida entregue verdadeiramente no controle
das mãos dele, se eu tiro as minhas mãos, se eu tiro o controle da minha vida, entrego tudo a ele, entrego todo o controle da minha vida a ele, todas as áreas da minha vida na mão dele, ele vai ser o meu refúgio, e ele vai ser a minha fortaleza, e ele vai ser o meu socorro bem presente na angústia. Porque é cansativo demais quando a gente quer governar a nossa vida, quando a gente quer ter o controle de toda a nossa vida. Né? Cansa a nossa mente porque a gente não vai conseguir. E quando a gente não consegue, o que vai bater no nosso coração? A frustração, o medo, a tristeza bate no nosso coração. O desânimo bate no nosso coração. Então o salmista está nos dando aqui, né, um conselho. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na hora da angústia. Porque pelo que eu não vou temer, porque ainda que a terra se mude, ele vai dizer, ainda que os montes se transportem por o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, dizendo, tudo ao meu exterior pode até se abalar, pode até cair, coisas na minha vida, pode até estar dando tudo errado. Mas ainda eu vou crer que o Senhor é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho que ter essa fé firmada e verdadeira em Deus. É isso que o salmista está dizendo. Versículo de número 4, aqui ele vai falar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele vai dizer no 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está dizendo sobre a presença de Deus. Toda vez que fala rio na presença, aqui na Bíblia, rio na Bíblia está falando da presença de Deus. Então ele está dizendo, a presença de Deus, ela invade, ela alegra a cidade de Deus. É a presença de Deus que nos dá segurança. É a presença de Deus que nos leva num lugar de refúgio, num lugar de fortaleza. É a presença de Deus que cria esse ambiente para nós andar nele e desfrutar dele. É a presença de Deus que nos dá esse sentimento que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então essa presença ela vem, ela alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Versículo 5, Deus está no meio dela. Viu como é que o rio lhe fala da presença? Então é Deus que está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. É Deus que tem que estar no centro da minha vida. É Deus que tem que estar no controle da minha vida, no controle do meu casamento, no controle da minha finança, no controle do meu trabalho, no controle da vida dos meus filhos, de tudo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Não é eu que tenho que estar no controle. Eu tenho que aprender a administrar conforme a direção e aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Mas eu não posso ter controle de todas as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Quando a morte bate na nossa porta, você tem controle sobre a morte? Quando a enfermidade bate na tua porta, você tem controle sobre a enfermidade? Não, a gente não tem controle sobre muitas coisas. E nós temos que ter essa consciência que nós temos que entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus, ter fé mais em Deus. A Bíblia vai dizer que no final dos dias a fé de muito vai se esfriar. E já está acontecendo isso, né, em muitos lugares. Está acontecendo com a vida de muitas pessoas, porque é muita correria, é muita informação, é muita pressão nesses dias, é muita coisa acontecendo, é muitas distrações para nos desgastar na presença de Deus, para nós perder a nossa fé em Deus. Porque não é porque as coisas ao meu redor estão caindo, não é porque muitas áreas da minha vida não está dando certo, não está fluindo, ou não está acontecendo como eu quero, isso vai me gerando às vezes uma angústia, um desgaste. Isso não quer dizer que Deus não está me vendo, Deus não está cuidando de mim. Deus está me vendo e Ele está cuidando de mim. Porque nem sempre Ele vai fazer o que eu quero. Ele vai sempre fazer a vontade dEle, o querer dEle na minha e na tua vida. E depois que passar tudo isso, a gente entende o porquê passamos passamos por tantas coisas, passamos por tanta luta, passamos por tantas aflições, passamos por tanto desgaste. É depois que a gente vai entender o plano e o propósito de Deus para tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Deus tem que estar no meio da minha vida, Ele tem que estar no controle da minha vida. Então eu não vou ser abalado. Quando Deus está no controle, no governo de toda a minha vida, eu não vou ser abalado.
né? Deus vai me ajudar ao romper da manhã. Olha o que fala no versículo 6. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está dizendo no versículo 6, as nações podem se movimentar. Nós estamos vivendo um tempo de guerras e rumores de guerras, é como eu falei, a geopolítica no mundo está toda bagunçada, está toda em desordem. O que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com a Venezuela, com a Europa, enfim, o que está acontecendo com o mundo. Há sim uma instabilidade no mundo. Não há uma ordem no mundo, o mundo realmente está em desordem. Então, mesmo que isso aconteça, o versículo 6 vai dizer, quando Deus levantar a sua voz, tudo cai por terra, tudo se derrete. Por quê? Porque Ele tem um governo dos céus e da terra. Ele tem um governo sobre todos os governos desse mundo. Ele tem um governo da minha e da tua vida. Você crendo ou não, eu crendo ou não. É Deus que tem o nosso destino na palma da mão dele. Por isso que nós temos que nos examinar nesses dias. Temos que tirar um pouco o pé do acelerador nesses dias e priorizar a Deus na nossa vida. Priorizar a oração, priorizar a palavra de Deus, ir para a palavra de Deus e obedecer aquilo que Ele falar conosco, aquilo que Ele der a ordem para nós obedecer. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Em Êxodo 19, quando o povo de Israel está na frente do Monte Sinai, Deus ele vai dar, né, as tábuas da lei para Moisés, para que o povo viesse guiado pela vontade dele. Ele vai falar algo muito poderoso para Moisés. Ele vai falar, Moisés, fala ao povo que eu vou oferecer uma aliança, estou oferecendo a eles uma aliança. E se eles de modo diligente ouvir a minha voz e obedecer, eles vão ser a minha propriedade particular. Eles vão ser constituídos como reis e sacerdotes na minha presença. E eu vou usar eles como um exemplo para todas as nações. A minha presença vai ser com eles. Eu vou abençoar a vida deles. Eu vou ser o refúgio deles. Eu vou ser a fortaleza deles. Eu vou ser o socorro deles bem presente na hora das tribulações deles. Eu vou consolar eles. Essa foi a palavra que Deus falou a Moisés em Êxodo 19, né, no cume do Monte Sinai. Deus é um Deus de aliança, né? A Bíblia vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A minha pergunta é, até quando você vai querer ter o controle da sua vida? Até quando você vai querer controlar toda a sua história, toda a sua vida? Todo o teu ser, tudo que tem na tua mão, até quando você vai querer controlar tudo do seu jeito? Enquanto mais você continua persistindo em ter controle de toda a sua vida, mais frustrado você vai se tornar, mais cansado você vai se tornar. Há pessoas que às vezes estão ouvindo esse vídeo que você está cansado. A Bíblia vai dizer que há um lugar de descanso na presença de Deus. Há um lugar de descanso quando eu vou para a oração e quando eu rasgo meu coração para Deus. E eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de uma placa de uma igreja, eu não estou falando aqui de teologia. Eu estou falando de um evangelho prático, porque a Bíblia ela é prática. Não adianta eu só ter informação sobre Deus, eu falar de Deus na minha boca, mas eu não experimentar Deus na minha vida. Eu preciso experimentar Deus na minha vida. Eu preciso experimentar as verdades do Evangelho na minha vida. Provar e vede que o Senhor é bom. Você tem que aprender a provar de Deus. Isso é um ato de fé. Olha o que vai dizer no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, porque desolações tem feito na terra. Versículo 9. É Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. É Ele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aqui está dizendo que é Ele que faz cessar a guerra até o fim. Qual é a guerra que você está enfrentando? Só Deus pode dar um fim nessa guerra que você está enfrentando. Não é você tendo o controle da tua vida, não é você muitas das vezes manipulando pessoas ou manipulando situações para tentar resolver a luta e o problema que você está enfrentando. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que aprender a descansar o teu coração, aprender a descansar a sua mente em Deus. Você tem que aprender a fazer isso. Eu estou falando algo aqui que o Senhor tem me ensinado, né, e tem me disciplinado a eu confiar. E não é fácil.
Tem dia que eu fico tribulado, tem dia que eu fico cansado, tem dia que o medo tenta entrar no meu coração, tem dia que a frustração tenta dominar minhas emoções, tem dias que não é fácil, tem dias que é pesado, mas eu tenho que continuar caminhando, eu tenho que continuar tendo fé nesse Deus, que não é somente um Deus, para mim ele é um Pai. Ele é o meu Pai, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida do meu casamento, é Ele que cuida em todas as áreas da minha vida. Todos os dias eu entrego na mão dEle para Ele ter controle, para Ele ter governo. E aquilo que Ele der ordem para mim fazer, eu vou fazendo. E aquilo que cabe a Ele, eu confio no tratar dEle, eu confio no trabalhar dEle na minha vida. Aleluia. Versículo 10, é forte o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Se aquiete. O que tem perturbado o teu coração? O que tem perturbado a sua mente nesses dias, quando você olha ao teu redor? O que tem inquietado a sua alma nesses dias? Ele está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete. Se aquiete na minha presença, porque eu quero ser o seu refúgio, eu quero ser a sua fortaleza, eu quero ser o seu socorro bem presente na hora da sua angústia. Eu quero estar no centro da tua vida, para que você não venha a ser abalado. Quem está em Deus jamais será abalado. Quem está na presença de Deus, quem tem uma fé verdadeira em Deus, jamais será abalado. Vai vir angústias, vai vir sentimentos, vêm as lutas, mas elas são passageiras, porque basta você ir para a presença de Deus, e Deus dá ordem, e todas as coisas se aquietam ao teu redor. Todas as coisas vêm com um propósito, vêm para cumprir algo, vêm para trabalhar algo em nós. Deus usa situações para trabalhar em nós. Então ele está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando ele diz o Senhor dos exércitos, ele está dizendo, a guerra é minha. Tire a mão. Para de ter o controle da tua vida, entrega o controle da tua vida a mim. Eu sou o Senhor dos exércitos. É eu que tenho a capacidade, eu que tenho o poder de tomar governo e controle da tua vida e fazer com que todas as coisas venham a ter ordem na tua vida. Descansa no Senhor nesses dias. Né? Às vezes você está com um cansaço mental, com um cansaço emocional. O Senhor está te convidando nesse dia, né? Porque Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Né? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está fraco na fé, dobra o seu joelho, fecha a porta do teu quarto. Se você já não tem mais força, procure uma igreja séria, procure um pastor sério, né? Converse, né? Pede conselho, abre o teu coração, mas pare de lutar na força do teu braço. Pare de tentar ter o controle de toda a tua vida, porque isso só vai gerar frustração e cansaço na tua vida. E você não vai conseguir resolver tudo. Amém? Faça isso. Dobre o seu joelho, procure a Deus. Deus quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua fortaleza e Ele quer ser seu socorro bem presente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu entrego todo o controle da minha vida na presença do Senhor, eu confio no Senhor, então eu vou poder declarar, o Senhor dos exércitos está comigo, e o Deus de Jacó, Ele é o meu refúgio. Eu me refugio nele. Coisas que eu não posso resolver, coisas que eu não tenho controle, eu me refugio nele. Amém? Eu peço que o Espírito Santo venha trazer clareza para o teu coração, aquilo que eu não soube me expressar nessa manhã. Mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, na minha meditação nessa manhã. E Ele me deu essa inspiração para eu poder compartilhar esse vídeo. Que esse vídeo ele venha fortalecer o teu coração, que esse vídeo venha trazer cura para as suas emoções, para o seu sentimento. Que esse vídeo venha te encorajar a entregar todo o teu caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais Ele há de fazer na tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Né? Eu quero fazer uma oração por você.
Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta palavra. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Senhor, na hora da nossa angústia. Pai, essa pessoa que vai ouvir esta palavra, eu não sei a luta que ela possa estar passando, a guerra que ela possa estar passando, mas que essa palavra venha a ser uma verdade na vida dela. Que o Senhor venha estar libertando, curando, restaurando e fortalecendo essa pessoa com a tua presença, Senhor. Pai, eu oro, Pai, te agradeço pela tua palavra, pela tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta manhã. Sou grato a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.